Beleza, galera? Vamos lá para mais uma videoaula aqui do curso. Na videoaula de hoje, eu vou mostrar para vocês como instalar o Lubuntu 16.04 em uma máquina virtual do Ubuntu, certo? Que é o sistema operacional Linux. O que acontece é o seguinte: o primeiro passo para a gente proceder com essa instalação é a gente baixar a imagem do sistema operacional Ubuntu 16.04. Então, primeiro passo, você vai no seu navegador favorito aí e digita lá lubuntu.net. Isso vai te levar para essa página aqui, que é a página inicial do Lubuntu. Tendo visto que a gente está hoje em abril de 2017, a versão padrão do Lubuntu no momento já é a 16.10. Só que a gente vai evitar instalar essa versão porque ela é a versão que não tem suporte a longo prazo, ou seja, não é a versão LTS. Vamos preferir baixar a versão LTS porque ela tem o suporte a longo prazo em relação à atualização dos pacotes e tudo mais. Para fazer isso, a gente vai clicar aqui em Download, o primeiro passo. Isso vai levar a gente para essa página aqui, certo? Aí aqui ele vai mostrar os tipos de instalação, a gente vai descer e vai clicar aqui, ó, Lubuntu LTS. Ele explica para a gente que a versão LTS é 16.04. Então a gente clica aqui nesse link para ele levar a gente para essa outra página, que é a página onde a gente vai baixar a versão LTS do Lubuntu. Beleza, então ele vai explicar aqui que tem o suporte a longo prazo, tudo mais. A gente desce e vem aqui para selecionar essa opção aqui para baixar a versão. A gente escolhe se quer 32 bits ou se quer 64 bits. Aqui eu recomendo que, caso você tenha dúvidas sobre a capacidade do seu computador, da sua máquina virtual, você baixe a versão 32 bits, que é o que a gente vai baixar aqui. Caso você tenha certeza que dá para rodar uma máquina virtual de 64 bits no seu computador, aí você baixa essa outra versão aqui, beleza? Então vai lá, clica aí, ele vai proceder com o download e a gente se encontra. Vou dar um skip aqui no vídeo para mostrar os próximos passos. Pronto, depois que você baixou a, a imagem do Lubuntu, o próximo passo é você abrir o seu gerenciador de máquinas virtuais, que no nosso caso, no nosso exemplo aqui, vai ser o VirtualBox, certo? Então clica para abrir o VirtualBox, eu já fiz isso aqui. E aí você vai ser levado para a tela inicial do VirtualBox, que é essa tela aqui. Primeiro passo é a gente criar a máquina virtual que vai rodar o nosso Ubuntu. Então, vai aqui nesse botão inicial aqui, que provavelmente está novo se for em português o seu VirtualBox, clica aqui nele. Isso vai te levar para essa tela e aqui você vai proceder com a instalação. Coloca aqui o nome da máquina virtual, vamos chamar essa máquina virtual de VM Lubuntu, certo? Que é o sistema operacional que a gente está instalando. Ele já reconhece para a gente que é um Linux e já coloca aqui uma versão mais próxima que... Aqui a gente não tem o Ubuntu, mas tem o Ubuntu e vamos colocar então que lá é o Ubuntu de 32 bit. Beleza, clique em próximo. Vejam que ele já recomenda para a gente a quantidade de memória RAM para esse sistema operacional. Indica aqui para a gente 1 GB de RAM. E aqui vai ser aquela coisa, você vai ter que dar uma avaliada em como a sua máquina, enquanto de memória RAM sua máquina tem para poder dimensionar aqui a quantidade de memória RAM reservada para VM. Lembre-se do seguinte, a sua máquina virtual vai rodar em cima do seu sistema operacional padrão. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, no meu caso aqui que eu estou usando o Ubuntu vai continuar rodando e a máquina virtual vai rodar por cima do Ubuntu. Então eu não vou poder colocar para a máquina virtual uma quantidade muito grande de memória que vai impedir com que o Ubuntu rode, entenderam? É por isso que eu tenho até essa área aqui um pouco mais escura, para evitar que você suba a memória RAM até esse nível indesejado nesse caso, né? Então ele indica 1 GB de RAM, vamos colocar aqui só para afogar um pouquinho, 2 GB de RAM. Essa máquina eu tenho 10 GB de RAM disponível, então dá para colocar 2 GB de RAM aqui sem problemas para rodar os dois sistemas operacionais. Beleza, clique em próximo. Aqui ele vai levar a gente para o menu, as janelinhas para a criação do HD virtual. Como a gente está criando essa VM agora, a gente seleciona essa opção central aqui, que é criar um HD virtual agora. Clique em criar
seleciona o tipo de HD. Vamos deixar por enquanto esse padrão do VirtualBox, que é o VDI. Clica em próximo. Ele vai perguntar para a gente o seguinte: você quer que o HD virtual seja dinamicamente alocado, ou seja, que ele vá ocupando espaço no seu HD real conforme a VM vai necessitando, ou se você quer deixar o HD virtual já com tamanho fixo. A vantagem de colocar com tamanho fixo é que, por mais que assim que eu criar a VM ele vai ocupar aquele espaço, ela vai ocupar aquele espaço todo, ela vai ganhar um pouco em desempenho, porque ela não vai mais precisar se preocupar em estar ocupando espaço do seu HD, porque já tem aquele tamanho fixo. Contudo, o dinamicamente alocado ele vai permitir com que a criação da VM não ocupe imediatamente uma quantidade muito grande de espaço no seu HD. E vamos selecionar ela agora como padrão, mas aí fica a seu critério, se você quer dinamicamente alocado ou tamanho fixo. Então, nesse caso, vamos deixar dinamicamente alocado e clicar aqui em próximo. O próximo item é a gente determinar o quanto de espaço o HD virtual vai ter. E aqui a mesma regra lá da memória RAM. Você vai ter que ponderar em relação ao quanto você tem de HD na sua máquina e quanto você tem de HD disponível. Se você tiver muito espaço disponível, deixe aí uma quantidade de espaço razoável para a sua VM. Você também tem que pensar o seguinte: você vai utilizar essa VM com muita frequência? Se sim, quanto mais espaço, melhor. Para esse exemplo, eu vou deixar aqui é, essa máquina virtual com 20 GB para o HD virtual dela, certo? Que é o suficiente para instalar o Ubuntu e instalar alguns programinhas a mais. Cliquei em criar, depois disso a VM vai ser criada e aqui é como se eu tivesse um HD não, desculpa, um computador mesmo, um computador que tem memória RAM, que tem um HD, que tem uma placa de rede, enfim, é como se fosse um computador e agora a gente vai configurar ele instalando nele o sistema operacional. Para fazer isso, clique em cima da máquina virtual aqui e clica aqui em configurações. Aqui você vai selecionar a opção armazenamento, certo? Aqui você vai selecionar essa opção IDE e clicar aqui nesse botãozinho de mais para adicionar um disco óptico, né? Nesse caso, uma imagem de CD ou DVD. Clica aqui em escolher disco, vai lá no teu download do Ubuntu que você baixou agora há pouco, clica lá em abrir, ele vai conectar aqui, ó, a imagem, dá OK. Você confere aí, ó, que está aqui a imagem conectada, está conectada, então pode clicar em iniciar a máquina virtual. Se você der uma olhada nos outros vídeos do canal, você vai dar uma olhada, você vai perceber que tem a instalação do Ubuntu. E o procedimento de instalação do Lubuntu é basicamente idêntico ao do Lubuntu, certo? Então, aí se você quiser dar uma aproveitada no conteúdo, pode dar uma olhada no outro vídeo também. Primeiro passo, selecionar o idioma dos menus de instalação. Vamos selecionar aqui Português do Brasil. E aqui selecionar a opção instalar o Lubuntu. Beleza. Beleza, seguindo com a instalação, o próximo passo é você selecionar aqui qual idioma que você vai querer no seu sistema. Vou colocar Português do Brasil e clicar aqui em continuar. Próximo passo é o passo de preparação da instalação. Vamos deixar essa opção de baixar atualizações enquanto instala desmarcada, porque isso vai abreviar o nosso período de instalação. E selecionar essa opção aqui embaixo de instalar software de terceiros, para garantir que vai ter o plugin do MP3 instalado, Flash e outras coisas a mais. Selecionou, clica lá em continuar. Então, próximo passo da instalação é esse aqui. Você vai instalar ou vai selecionar o tipo de instalação do seu sistema. E aí você tem a opção, né, como o HD está vazio, de apagar o disco e reinstalar o Ubuntu. Nesse caso ele meio que detecta que já tem uma instalação, mas não tem nesse caso. É
Importante salientar que dá para você fazer isso também utilizando a opção avançada. Não vai utilizar essa opção agora, mas quando selecionar essa opção aqui, apagar disco e instalar o Ubuntu. Clica lá em instalar agora. Aí ele vai perguntar para você aqui, só para você confirmar quais são as mudanças que vão ser feitas no disco. E lembrando que as alterações que vão fazer aqui não vão poder ser desfeitas, né? Agora você vai dar uma olhada aqui, ó, tem a opção XT4, que é o sistema de arquivos do Ubuntu, e uma partição para a área de troca, que é a área de swap. Então, beleza, clica lá em continuar. E a partir desse momento ele vai de fato iniciar a instalação do sistema operacional. Vamos ver algumas perguntinhas a mais sobre layout do teclado, essas coisas, e a gente vai dar uma olhada conforme as janelas forem aparecendo. O próximo passo é da localização. Vai selecionar aqui qual lugar do mundo que você se encontra. Recomendo que você tente selecionar o lugar mais próximo possível para evitar problemas com o horário de verão. Certo? Então aqui você vai selecionar o local e tenta selecionar o local para evitar problemas com o horário de verão. Selecionou o local, beleza, e clica lá em continuar. Próximo passo é o de verificação do layout do teclado. Você clica aqui e vai dar uma verificada se está saindo tudo certinho no seu teclado, se está no padrão ABNT, se ele está reconhecendo o C cedilhado, o tio, o acento agudo, enfim. Se você estiver utilizando um teclado padrão em outro padrão, vai ter que selecionar aqui um outro padrão que se adeque ao padrão do teclado que você possui. Nesse caso, o português do Brasil já é o padrão aqui, beleza. Clica lá em continuar. Depois disso, é você definir o nome do o nome do usuário, o nome do computador, usuário e senha. Seu nome pode ser um nome completo, certo? Que aqui ele não vai ser o nome do seu usuário padrão, vai ser o nome do seu usuário que vai aparecer na tela quando for fazer o login. Você coloca o nome do usuário, pode mudar o nome da máquina para um nome específico. Deixa eu só dar um. Beleza, galera. O computador quase descarrega aqui. Não deu certo, botei no carregador já. Beleza, então como eu estava dizendo. Aqui você colocar um nome, esse nome pode ser o seu nome completo, certo? Não tem problema, porque esse nome vai aparecer na sua tela de login. E não é o nome do usuário de fato, ok? É o nome só, o nome completo vai aparecer na tela de login. Aqui você pode mudar também o nome da sua máquina. Vamos chamar essa máquina de VM-Lubuntu. E aqui deixa o nome do usuário e coloca uma senha para ele. Uma senha aí, uma senha qualquer. Beleza. Deixe sempre essa opção marcada aqui para ele selecionar a senha para entrar, para nenhum usuário não autorizado acessar o seu sistema. Com isso aqui feito, você vai clicar em continuar e de fato ele vai proceder com a instalação. Daqui a pouco eu volto com o final da instalação. Então, beleza, depois de esperar o procedimento de instalação, vai ser levado para essa tela dizendo que a instalação foi concluída e você precisa reiniciar o computador. Basta clicar em reiniciar agora. E você pode vir aqui em dispositivos, ver se ele ejetou o CD ou não, certo? Está marcado que o CD ainda está conectado. Você clica aqui para desconectar o CD da sua máquina virtual. Espero o processo de reinicialização. Caso a VM não tenha reiniciado com sucesso, você faz o seguinte: você desliga a VM, depois você vem aqui na VM, clica aqui em configurações, vai lá no armazenamento e retira
a imagem ISO do Lubuntu, certo? Então, clicar aqui em remover. Como o sistema já foi instalado, não tem problema. E agora você vai clicar lá em Start para iniciar a sua máquina virtual. Beleza, a máquina virtual sendo iniciada aqui. Você aguarda um pouquinho. Pronto. Depois que iniciar o sistema, você vai ser levado para essa tela inicial, no qual você vai poder fazer o login do seu sistema. Então, espero que vocês tenham conseguido seguir até aqui. Caso não, podem deixar as dúvidas aí nos comentários e até o próximo vídeo.